Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou muito alegre por estar pela segunda vez nesse santuário. E sem muitas delongas, vamos abrir a nossa Biblioteca Santa no livro de Efésios, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3, apenas o versículo 14. Louvado seja Deus. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nesta hora, porque meu coração anseia ouvir sua voz. Louvado seja Deus. Todos já de posse? Amém? Então vamos ler Efésios capítulo 3, apenas o versículo 14, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos formar um coral, todo mundo junto? Vou contar, 1, 2, 3, aí todo mundo forma um coral. 1, 2, 3. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar glorificando e bendizendo o santo nome do Senhor. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, nós estamos aqui diante de um versículo que nos leva a uma bela reflexão. Que reflexão que eu estou me referindo? Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nos ajoelhamos, qual é o nosso objetivo? Orar. Queridos irmãos, eu inclusive tenho lá na igreja, eu tenho o hábito de falar para todos. Qual é o Pix do cristão? A oração. Por que o Pix do cristão é a oração? Porque na medida em que nós oramos, a oração sobe e a bênção desce. Porém, é necessário que nós venhamos ter essa atitude e termos esse relacionamento com o Pai. Em outras palavras, se nós não procurarmos manter o nosso aparelho celular carregado, nós não vamos receber mensagem de ninguém e nem tampouco faremos nenhuma mensagem com ninguém. Assim mesmo somos nós. Necessitamos de termos esse contato com o Pai. Por isso, o Espírito Santo de Deus nos deu nesta noite. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que me despertou essa palavra nesta noite? A nossa irmã teve uma oportunidade e sabiamente ela rogou a Deus e clamou aos servos de Deus em busca da restauração da saúde de sua mamãe. Aleluia. Sabiamente, o dirigente do trabalho do culto dos varões convidou o pastor para fazer o quê? Uma oração. Está entendendo, igreja? Como é que Deus trabalha? Deus trabalha assim, desta forma. Lembramos que a Bíblia Sagrada
ela fala sobre um grande homem de Deus, que a princípio ele vivia na terra de Ur. Fala de Abrão. A princípio ele tinha o nome Abrão. Deus falou com ele e ele absorveu o que Deus falou com ele e cultivou a obediência. Aleluia! Ele saiu da terra dele e foi para uma terra que Deus indicaria. E nessa peregrinação, ele acabou levando seu sobrinho Ló. Lá chegando, começou a ter problemas entre os servos de Ló e os servos de Abrão. O que fizeram numa reunião? Olha, vamos fazer uma coisa. Você escolhe qual lado que você quer ficar. O lado que você escolher, eu vou para o lado oposto. Ló, evidentemente, vendo aquele pasto verdejante, né? Lógico, escolheu o pasto verdejante e deixou o lado pedregoso para Abrão. Foi Abrão para o lado pedregoso. Porém, quem havia chamado Abrão foi nosso pai. E começou ali a prosperidade. Ló, indo lá para aquele local na qual temos o nome de Sodoma e Gomorra, né? E lá houve uma reviravolta na qual não somente Ló e sua família, e também toda a sua criação de gado, os seus pastores de ovelha, foram todo mundo cativos. E um deles conseguiu se libertar e correu, foi até Abrão. O que Abrão fez? Está lá em Gênesis, se estou me lembrando só, é o capítulo 8, versículo, enfim. Abrão orou e pediu a Deus direção para que restaurasse o seu sobrinho Ló e sua família. E Abrão recolheu os seus homens, se não me falha a memória, foram 300, e foram até Sodoma e Gomorra e conseguiram a vitória sobre aqueles oponentes e recolheu, salvou todo o povo de Ló e sua família e seus pertences. Mas por que o Senhor está falando isso? Foi a oração. Quando nós elevamos o nosso pensamento a Deus, quando nós nos ajoelhamos, né? Quando nós nos ajoelhamos e nos direcionamos ao nosso Criador, com certeza Ele ouve. Aleluia! A irmã aqui ainda há pouco falou que muitas das vezes nos cultos o dirigente solicita para que a igreja glorifique a Deus. Irmãos, há uma importância muito grande quando nós glorificamos ao nosso Pai. Eu lembro bem, infelizmente, eu fui criado dentro do Evangelho, porém jovem, solteiro, fiquei encantado por uma mulher e ela, infelizmente, era espírita. Irmãos, os nossos sentimentos às vezes mexem com a gente. E aí ela me chamou
lá. Aí eu cocei a cabeça. E agora? Criado dentro do Evangelho, né? Participava do conjunto da igreja, e agora saí, estou eu indo numa. Mas o danado do sentimento falou mais forte, eu fui. Detalhe, eu observei, sabe, meu irmão Paulo, eles não ficam sentados, é uma roda, e aquele negócio de tambor batucando lá, e eles, eu ficava observando, nenhum deles ficava com a boquinha fechada, todos eles cantando ao tal ponto. Aí eu fiquei observando aquilo e me veio à mente, justamente, o fato de que nós estamos na casa do papai, nós estamos na casa de Deus, e por que nós vamos ficar com a boca fechada? O que o pai diz ali em Jeremias 33:3? Clama a mim, respondeste-ei, anunciaste-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabem. Louvado seja o nome do Senhor. Também na Bíblia ela nos fala, todos nós conhecemos, até mesmo por causa dos estudos que nós fazemos sequencialmente, de aprender e crescermos na graça e no conhecimento, sobre a situação de Esaú e Jacó. Jacó surrupiou o seu irmão e criou uma desavença. Jacó foi lá ter com Labão, porém cumpriu ele aquele processo e ele queria voltar. E o medo do irmão, né? Quando falava no irmão, o que ele fez? Orou e pediu a Deus para que o irmão tivesse misericórdia para com ele. Tanto é que a Bíblia nos relata e nos ensina que ele dividiu o seu patrimônio. Se o irmão atacasse uma parte, ele ainda tinha outra. Mas o fator importante é que antes de tudo, ele ajoelhou e orou. E quando nós oramos, nós passamos a ter o relacionamento com Deus. Deus age, Deus nos ouve. Lembra daquele louvor? Sonda-me, Senhor, que me conhece. E Ele conhece cada um de nós que estamos aqui. Ele sabe a necessidade de cada um de nós que estamos aqui. Ele sabe o que nós pedimos, Ele sabe da nossa necessidade. Mas vos digo uma coisa: Ele também se sente orgulhoso quando nós demonstramos para Ele a nossa dependência, a nossa necessidade. De que forma? Ajoelhando e clamando a Ele: Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estou, meu Deus, de joelho dobrado. Pai, abençoa, Senhor, o nosso ministério. Pai, abençoa o nosso pastor João. Pai, abençoa o grupo de varões. Pai, abençoa o grupo das varoas. Pai, estenda sua mão sobre este ministério. Multiplica, Pai. Multiplica, Pai. Multiplica, Pai. É isso que o Pai quer ouvir de nós. Clama-lhe, respondeste-lhe. Lembra de
Ana. A Penina tinha, eu acho que 4 ou 5 filhos, mas Ana não tinha filhos. E quando iam apresentar a Deus as ofertas, e a Ana cabisbaixa e a Penina, né, jogando aqueles alfinetadas, né? Por exemplo, assim, eu sou mãe, aqui meus filhos. Porém, Ana, naquela ocasião, ainda era uma mulher sem fertilidade. O que fez Ana? Orou. E como ela orava, ela simplesmente não permitia que a sua voz externasse. Então o sacerdote pensou até que ela havia bebido muito vinho e estava embriagada. Mas não, ela estava ali ajoelhada e clamando ao Pai, rogando ao Pai: Senhor, se tu me deres um filho, Pai, ele será, Pai, para a tua casa, ele será, Pai, para te servir em espírito e em verdade. O que Deus fez com Ana? Lhe deu Samuel, o profeta Samuel. Mas, porém, isso somente ocorreu por um detalhe muito importante: a oração. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vejamos que nesta noite o Espírito Santo de Deus está nos trazendo esse alerta para que nós possamos termos mais essa vertente em nossas vidas, que a chave, o Pix nosso cristão é a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Através da oração é que nós conseguimos muitas vitórias. Aquelas perseguições profissionais em que muitas das vezes nós somos submetidos em nossos trabalhos, aquelas perseguições em que nós somos atribulados em virtude de uma ação demoníaca em nossa família, quando do nada, dentro do nosso lar, vira um roda-moinho, a gente fica sem entender nada. E muitas das vezes a gente não despertamos que a solução está na oração. Aleluia! Clama a mim, responder-te-ei. Assim diz o Senhor para nós nesta noite. Aleluia! Clamarmos a Ele, reverenciarmos a nossa dependência dEle, para que assim possamos nós termos a oportunidade de não ser nem necessário nós chegarmos para o pastor João, nem para os dirigentes, porque o Espírito Santo de Deus vai tocar no dirigente e vai chamar o irmão ou o irmão para dar um testemunho da vitória aqui. Aleluia! Mas por que esse testemunho de vitória aqui? Porque você orou, nós oramos, nós clamamos. Portanto, a nossa vida cristã não tem nenhum mistério a partir do momento em que nós passamos a ter um relacionamento com Deus.
Muitas das vezes, nós ficamos surpreendidos quando Deus trabalha com um irmão ou com uma irmã. De que maneira? Fala. Por exemplo, qual o nome do meu irmão? Tiago. Está ali nosso irmão Tiago. Já tive o privilégio de ver aqui ele expressando a sua alegria em trabalhar na obra de Deus. Mas amanhã chega aqui a notícia de que o irmão Tiago, ao se dirigir para a igreja e ao chegar na porta da igreja, o encardido que eu falo é o diabo, manifestou ali numa pessoa que está transitando, ficou endemoniada. Quem foi que estendeu a mão nessa pessoa endemoniada e expulsou o demônio? Quem foi? O irmão Tiago. Aleluia! Gente, mas o irmão Tiago, eu nunca vi o irmão Tiago ter esse ato de expulsar demônio. Clama a mim, responder-te-ei. Entendeu, igreja? Se nós clamarmos ao Pai, Deus responde. Irmãos, vocês não têm ideia. Eu, quando iniciei na presença de Deus, quando me dava uma oportunidade, a canelinha aqui do velhinho ficava assim, ó. O microfone, eu tinha que segurar o microfone com 2 mãos. É uma responsabilidade, sim. Mas como diz a palavra, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, né? Como diz ali em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, se não me falha a memória. Portanto, não existe mistério. Quando nós clamamos ao Pai, né? Muitas das vezes eu fico olhando assim, Jesus, ai meu Pai, se eu tivesse a voz que tem aquele varão ali, que louvou aqui, para recolhimento dos dízimos, meu Deus, que voz maravilhosa. Ah, meu Deus, se eu tivesse, clama a mim, respondeste-lhe. Cada um de nós temos um dom. Mas se nós não desenterrarmos esse talento, como é que nós vamos trabalhar para o Senhor? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. É isso? Mas nós temos que entender que nós necessitamos buscar. Por isso, a importância da escola bíblica dominical em nossas vidas. Puxa vida, caraca, o tempo desse está chuvoso, poxa. Caraca, ir para a escola bíblica dominical, vem, irmão, vem, você não vai perder, você vai ganhar. Por quê? Estarás crescendo na graça e no conhecimento. Então, amada igreja, hoje Deus está nos dando esta palavra. Por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor, aleluia, Jesus Cristo, para que nós venhamos termos esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus. A partir do momento em que nós buscarmos ao nosso Pai, desenterrarmos os talentos que Deus tem para conosco, Ele vai apresentar-se em cada um de nós. A uns, Deus dá o dom da palavra. A outros, Deus dá o dom de cura. A outros, Deus dá o dom de louvar. A
outros Deus dá um dom de administrar. Porém, tudo isso ocorre a partir do momento em que nós passamos a reconhecer essa necessidade desse pix cristão, que nada mais é do que a oração. Por isso, igreja, fica para nós, nesta noite, esse legado. De uma coisa vos digo: o rei está voltando. A qualquer momento, ele estará vindo a nos resgatar, a nos levar. E aí, nós temos que estar preparados. Posso ter minhas mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Está entendendo, igreja? Se nós não desenterrarmos nossos talentos, se nós não passarmos até aumentar a intensidade desse relacionamento com o nosso Pai, como é que o Pai vai liberar? Ele bem necessita. Ele bem necessita. Vejamos que nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós não poderíamos estar aqui com a igreja lotada? Meu eterno Deus, aleluia. Porém, Deus permitiu somente aqueles que o busquem em espírito e verdade, conforme o permita aqui nesta noite. Aleluia! É necessário, igreja, nós despertarmos. É necessário nós despertarmos. Ouça bem esse louvor, que eu tenho absoluta certeza que a igreja aqui sabe na ponta da língua, como diz o ditado popular. E todos vão louvar junto comigo. Amém? Muito em breve vai surgir uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de
mantermos conectados com o nosso Pai, estarmos de joelho perante o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E essa foi a palavra que Deus me deu para nós nesta noite. Rogo aos irmãos e às irmãs que continuem orando pelo nosso irmão Samuel Gama, porque quanto mais nós procuramos fazer a vontade do Pai, mais o encardido tenta botar obstáculo no nosso caminho. Mas porém, ele só se levanta para cair. Sabe por quê? Os joelhos estão dobrados e nós estamos clamando. Clama a mim, responder-te-ei. Assim diz o Senhor para nós nesta noite. Eu assim agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.